A Universidade de São Paulo agradece a presença de todos, deseja um bom dia e, dando continuidade, passamos a condução dos trabalhos para o professor Dr. Orestes Florença. Muito obrigada. Muito obrigado. Qualquer coisa estão por aí. Dando continuidade, primeiro queria dar as boas-vindas ao professor Roger. Obrigado pela presença, representando a faculdade, a diretoria da Faculdade de Medicina. Nós vamos entrar agora numa sessão de 3 conferências seguidas, 2 delas serão por via online. São pessoas que estão fora do Brasil. No caso, a primeira delas, sobre Advocacy em Down Syndrome, temos a contribuição da Ana Lúcia Vilela, presidente da Fundação Holanda. Será um vídeo gravado, pela questão do fuso horário, seria muito cedo, imagino, para uma participação ao vivo. Antes de introduzir o vídeo da Ana Lúcia, eu queria convidar o Dr. Pedro Ratum, que também representa a Fundação Holanda, para falar algumas breves palavras a respeito da Fundação. Bom dia a todas e todos. Para nós, o Alana, que é um ecossistema de organizações que busca a transformação social para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, é um dia muito feliz em que a USP nos abriu as portas e, por isso, agradeço em nome do professor pró-reitor Paulo e também do professor Orestes, que a USP tem aberto suas portas neste Dia Mundial da Síndrome de Down para receber esse workshop, nos receber como sociedade civil, não só o Alana, mas também toda uma rede de organizações, de movimentos, famílias que pensam, atuam e lutam pelos direitos dessas pessoas, inclusive por meio do Advocacy, para a garantia desses direitos, e sem pesquisa não há Advocacy. Então, ter uma universidade como a USP, que é uma referência latino-americana mundial em pesquisa, em formação de conhecimento, também nessa trincheira, para nós é motivo de muita felicidade e que a gente agradece profundamente essa realização. Como já foi falado, nós temos no país cada ano 10 mil novas crianças com síndrome de Down nascem, uma população de cerca de 300 mil, isso considerando a subnotificação e a falta da devida avaliação, e isso é muito expressivo. Apesar disso, apesar da existência da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que prevê o desenvolvimento de pesquisa e inovação nesse campo, ainda temos muito para avançar, não só na pesquisa, para o conhecimento dessa realidade, como também para a eliminação das barreiras sociais e de saúde que circundam essas pessoas e impedem que elas possam se desenvolver plenamente, que elas possam exercer os seus direitos de forma plena, de forma autônoma e de forma que possam expressar na sua integralidade quem elas são. Então, para nós, ter esse espaço aqui na USP, reunindo diversos setores da sociedade, não só a própria academia da USP, mas também outros professores, professoras, pesquisadoras e pesquisadores, sociedade civil, empresas, pensando e refletindo nesse percurso que passa não só pelo entendimento da realidade da pessoa com síndrome de Down, e aqui pensando já na possibilidade de inclusão nos diversos cursos da USP, né, a reflexão sobre isso, como também uma trilha acadêmica
de formação continuada, de acesso ao ensino superior de pessoas com deficiência intelectual, inclusive síndrome de Down, e isso, sem dúvida, é algo fundamental, especialmente numa universidade pública como a USP. Então, contem conosco nessa caminhada, a gente está também à disposição de vocês, e para nós, sem dúvida, é o começo de uma importante jornada conjunta de cooperação nacional e internacional para pensar, refletir, aprofundar, pesquisar e atuar por meio da advocacy para defesa de direitos das pessoas com síndrome de Down. E para contar um pouco dessa nossa trajetória de advocacy e como a Alana já há muito tempo tem buscado atuar nesse campo, desenvolvendo estratégias de advocacy no Brasil, da defesa da educação inclusiva, do pensamento e reflexão sobre isso, e também internacionalmente com a criação no MIT, do Alana Down Syndrome Center. Eu queria convidar a Ana Lúcia Vilela, nossa presidente, para deixar também algumas palavras de boas-vindas e contar um pouco para vocês essa nossa trajetória. Bom dia e bom dia a todos. Bom dia, eu sou Ana Lúcia Vilela, fundadora do Alana. Hoje eu acho importante dizer também que eu sou a mãe da Nina e da Isis. A Isis é uma menina linda, que também tem síndrome de Down. Eu não pude estar aí com vocês hoje, porque nossa família está passando uma temporada aqui nos Estados Unidos. Aliás, Isis está falando inglês, sempre nos surpreendendo. É com muita alegria que celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, em parceria com a USP, uma universidade de total relevância para a América Latina e uma das mais importantes do mundo. Apesar de todos os desafios que ainda temos, falamos com orgulho enquanto brasileiros. Poucos países entendem a saúde como um direito universal, assegurado constitucionalmente, e contam com um sistema de saúde público como o nosso. O Brasil também colocou no artigo 227 da Constituição a prioridade absoluta das crianças e assinou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Avançamos muito na criação de um aparato legal de proteção e inclusão, mas todos sabemos que ainda temos muito o que melhorar na implementação dessas leis. E tem um ponto nessa discussão que a gente acredita ser extremamente estratégico e que depende fundamentalmente da participação de vocês, que é a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, uma urgência também prevista em lei, a nossa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. A melhoria da qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down e a importante eliminação de barreiras sociais e culturais está diretamente relacionada aos avanços científicos alcançados por meio do desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisas. Os frutos desses investimentos possibilitam a descoberta de tecnologias assistivas, de novas terapias em saúde e de um olhar para a educação na perspectiva inclusiva. Esses são elementos essenciais que viabilizam o exercício da autonomia e da participação plena como cidadãos das pessoas com síndrome de Down na nossa sociedade. Porém, ainda hoje, muito do que se sabe sobre síndrome de Down depende quase que exclusivamente do ativismo das famílias e de corajosas organizações que se uniram nessa luta comum. Ter um evento com a participação de cientistas, professores, ativistas, profissionais da saúde, gestores públicos, empresários, autoridades de governo para discutir o avanço da ciência, das pesquisas e tecnologias em síndrome de Down no Brasil traz uma alegria imensa para nós e todo o movimento nacional, que há anos busca um olhar compartilhado sobre a síndrome de Down no país. Sonho ainda maior é termos nesse evento a proposição de construir uma trilha acadêmica para as pessoas com deficiência intelectual, que têm saberes e experiências distintas das nossas e que muito podem nos ensinar sobre as múltiplas inteligências e sobre ainda uma mais profunda inclusão e diversidade, em especial no convívio e aprendizagem no ensino superior.
Acreditamos que este encontro, que esperamos ser apenas o primeiro de muitos, é o início da construção de um diálogo e atuação permanente entre universidade, Estado e sociedade, em prol dos direitos e da inclusão das pessoas com síndrome de Down. Ainda esperamos fortalecer o intercâmbio e a cooperação científica internacional entre o Brasil e outras iniciativas, como o próprio Alana Down Syndrome Center no MIT. Um espaço também de múltiplas oportunidades de inovação e solução para os inúmeros desafios que essas pessoas enfrentam diariamente. Já nos permitimos até sonhar novos cenários que podem ser gestados aqui. Imagine ter os profissionais do SUS e também de outras áreas com formação específica para o atendimento às pessoas com síndrome de Down. Ter linhas de pesquisas dedicadas a esse tema. Ver a universidade pública abrindo espaço para receber alunos com deficiência intelectual, não só como participante de pesquisa, mas como protagonistas da construção de conhecimento. E por que não ter uma rede brasileira de pesquisa que conecte família, pessoas com síndrome de Down, pesquisadores, governos e educadores? Essa união de forças para nós é mais um passo na concretização deste projeto de país e de sociedade mais inclusiva, fraterna, plural e sem preconceitos. Desejamos a todos um evento maravilhoso e que a gente possa avançar nas conquistas para as crianças e pessoas com síndrome de Down. Eu agradeço as palavras inspiradoras e muito simpáticas da Ana Lúcia Vilena e da Alana. É um privilégio poder contar com a presença e a aproximação com vocês. Eu quero lembrar que eu li recentemente que hoje, ou talvez amanhã, mas em nome da data de hoje, está sendo assinado um decreto em Brasília pelo Presidente da República, um decreto que prevê a ampliação de uma série de direitos da pessoa com deficiência, com foco talvez na diagnóstico neonatal. Isso é uma coisa muito importante. Eu fico um pouco de inveja e sonhando no dia em que vai haver um decreto que inclua também a atenção ao idoso com síndrome de Down, que é uma realidade que nós temos aqui e que nos pressiona. A nossa segunda conferência, Promoção de Saúde, Autonomia e Inclusão Social na Síndrome de Down, com Emílio Maria Bernal Cavalheiro. Emílio, por favor. Emílio representa o Instituto João Clemente, que é uma importante instituição de atenção à pessoa com deficiência e também síndrome de Down aqui em São Paulo, e também é um Unifesp, né? Por favor, Emílio. Bom dia. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite para estar aqui participando desse evento. Eu sou a Amy, eu sou aluna de pós-graduação em Biologia e Neurociência da Unifesp. E hoje eu vim aqui para abordar, dentro do tema de promoção à saúde, autonomia e inclusão social na síndrome de Down, o nosso projeto que faz parte da minha tese de doutorado e que a gente executa no Instituto João Clemente. Bom, o nome do meu trabalho é Motivação na Prática de Atividades Físicas em Pessoas com Deficiência Intelectual. Como podemos melhorar? Então, fazendo uma contextualização, a deficiência intelectual ela ocorre em 1,4% da população em geral no Brasil. Comparado com pessoas com a mesma idade, pessoas com deficiência intelectual, elas têm maior valor em massa corporal e obesidade, uma baixa frequência cardíaca ao exercício máximo, uma redução na aptidão cardiovascular e um déficit no desenvolvimento. Sendo assim, esses fatores, eles favorecem, né, e são determinantes para a baixa incidência dessa população na prática de atividades físicas. Dessa forma, a nossa ideia é investigar a motivação, né, da prática de atividade física dessas pessoas em diferentes regiões do Brasil. E com isso nós iniciamos a execução da nossa pesquisa no Instituto João Clemente. Então, falando um pouco do nosso projeto,
Ele é um projeto de pesquisa comunitário entre a Unifesp e o Instituto Jocamente, que é uma organização que visa a prevenção e a promoção de saúde das pessoas com deficiência intelectual. Quem são as pessoas que participam desse projeto? São alunos da graduação, da pós-graduação e professores da Unifesp. Então, a gente busca fazer um levantamento dos elementos motivacionais, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos para a prática de atividade física. Além disso, a gente procura avaliar quais são os critérios que essa instituição elas dão para promover e favorecer essa prática de atividade física em pessoas com deficiência intelectual. Então, quais seriam os nossos objetivos? É investigar entre os indivíduos com deficiência intelectual a motivação e os elementos facilitadores e as barreiras para a prática de atividade física e aplicar uma escala de motivação que foi validada, que é a escala de motivação à prática de atividades físicas realizada. Em relação à nossa metodologia, ela se deu da seguinte forma. Pessoas com deficiência intelectual que disseram praticar atividade física regularmente, a gente aplicou questionários de motivação e também questões que pudessem avaliar a atividade física praticada por eles. Além disso, dados socioeconômicos e demográficos foram coletados dessas pessoas. Já as pessoas com deficiência intelectual que disseram não praticar atividade física, foram coletados apenas dados socioeconômicos. Bom, em relação ao nosso plano amostral, a ideia, então, era aplicar, expandir a pesquisa para diferentes regiões do Brasil, para a gente ver qual a motivação dessas pessoas na prática de atividade física e, além disso, coletar dados socioeconômicos, financeiro e educacional de pessoas com deficiência intelectual no Brasil. Então, de início, o nosso plano consistiu em um estudo observacional, transversal, com uma entrevista, na aplicação de questionário estruturado, em assistidos do Instituto Jocamente. Instituto esse que, baseado nos dados institucionais de 2019, ele chegou a atender somente nos serviços de inclusão 7.509 pessoas com deficiência intelectual. Então, para incluir no nosso plano, essas pessoas elas precisariam ter uma faixa etária entre 7 a 12, 13 a 20, 21 a 29 e acima de 30 anos. Além disso, precisariam ter CID de F70, F71, F72, F79 ou Q90. E além disso, é claro, dizer que estavam praticando alguma atividade física regularmente, seja ela o exercício físico ou o esporte. Bom, na implementação, então, da pesquisa, a gente fez uma restrição da nossa população em quesitos de faixa etária e localização. Então, 367 pessoas que frequentam a inclusão profissional no Instituto Jocamente participaram, sendo que desses 367, 138 disseram praticar atividade física, enquanto que 229 disseram não praticar atividade física regularmente. Essa população, então, teve uma faixa etária de 15 a 51 anos, o CID de F70, F71, F79, F84 ou Q90, e disseram praticar atividade física regularmente. E essa coleta se deu no período de maio a outubro de 2022. Aqui eu apresento para vocês a escala de motivação revisada. Então, como vocês conseguem ver, ela compreende 30 afirmativas, 30 questões que vão se distribuir em 5 dimensões que eu vou explicar mais para frente. Mas só para adiantar, por exemplo, a questão número 1 que fala quero ser fisicamente saudável, ela faz parte da dimensão saúde, que vai compreender a motivação extrínseca. Outro exemplo é a questão número 2, que fala porque acho divertido. Ela faz parte da dimensão diversão, que vai compreender a motivação intrínseca. Então, como eu falei, são 5 dimensões.
diversão e competição compreendem a motivação intrínseca, a aparência, saúde e social vão compreender a motivação extrínseca. Além disso, as 30 perguntas precisavam ser respondidas de acordo com uma escala Likert de 7 pontos, que vai de discordo totalmente a concordo totalmente. Bom, nós nos baseamos em um estudo em que ele fez a adaptação transcultural e a validação da escala de motivação para o português e também ele propôs uma nova forma de calcular os scores fatoriais. Então, partindo dessa premissa, a gente assumiu que a nossa amostra possui características cognitivas diferentes desse estudo que a gente se baseou. Logo, a análise que a gente fez foi pelo método de análise fatorial exploratória. Então, a gente parte do pressuposto de que os resultados da amostra não vão diferir, não devem diferir entre a nossa população estudada e a população do artigo original. Aqui é para vocês visualizarem que a gente plotou a média das respostas de cada questão das 5 dimensões. E o que a gente consegue observar aqui? Que as respostas elas têm uma homogeneidade, ou seja, elas seguem um padrão de positividade para concordo ou concordo totalmente. Contudo, questões específicas de aparência e social, elas tendem ao discordo ou discordo totalmente. Isso por questões de serem questões negativas ou por dependerem de fatores externos. Então, o método que nós utilizamos para fazer a nossa análise foi a análise fatorial exploratória, em que ela vai buscar identificar quantos fatores ou quantas dimensões são necessários para explicar as 30 variáveis ou as 30 questões. Para isso, a gente utilizou 2 critérios para avaliar a consistência do nosso instrumento, que foi o alvo de Crombat, e também para avaliar se a análise ela era adequada, que a gente usou o teste de Kaiser-Meyer. Logo, na nossa análise, a gente observa que ambos os dados eles estão acima de 0,70, o que corrobora para a confiabilidade, né, da nossa análise e do instrumento. Além disso, a gente observou que menos dimensões eram necessárias para esse grupo específico para explicar as 30 variáveis. Aqui na tabela de Eight Values e o Spear Plot, a gente consegue observar o quanto de variância explica a variabilidade de cada fator. Ou seja, eu acabei destacando aqui F1 e F2, né, que são fatores ou as dimensões. Interpretando esses dados, o que a gente quer dizer? Que somando esses 2 fatores, eles explicam 32,53% das questões. Se a gente for analisar, se a gente quisesse acrescentar mais dimensões, mais fatores, como por exemplo F3 e F4, a gente interpreta que esse ganho em porcentagem ele é muito pequeno. Então, a gente considera adotar, né, na nossa análise, apenas 2 fatores. Logo, então, para esse grupo específico, 2 dimensões são suficientes para explicar 23 questões do instrumento, o que é bom, porque na hora da aplicação do questionário, a gente observou uma grande dispersão dessa população devido ao grande número de questões do instrumento. Aqui é o cluster, então é mais para visualizar que as respostas elas têm um padrão. Então, destacado em verde são as respostas que vão que eles elegeram concordo totalmente ou concordo, e em vermelho discordo ou discordo totalmente. Então, a gente observa que eles tendem para os extremos. Como conclusão, né, a gente tinha feito a nossa premissa, a gente observa que tem um padrão nas respostas. Logo, a nossa análise é que as respostas desse grupo específico, elas diferem da população do artigo que a gente consultou.
A ideia, então, é que a gente aplique esse questionário para um grupo de controle, ou seja, pessoas que não possuem DI, mas que têm o mesmo perfil socioeconômico. Por que isso? Para a gente comparar as respostas do grupo controle com o grupo de pessoas que têm deficiência intelectual. Caso, no resultado da comparação desses dois grupos tenha essa diferença, a conclusão é de que, sim, o questionário de motivação ele é robusto, contudo, ele não se aplica ao grupo específico de pessoas com deficiência intelectual. Bom, aqui eu deixo o Instagram do nosso projeto, que é o autoprojeto.motivação, caso vocês queiram estar seguindo a gente nas redes sociais. Muito obrigada. Muito obrigado, Emily. Eu agradeço também ao Edward, do JC, que também mediou a proposição desse tema. Eu acho que não tem muita dúvida que a atividade física faz bem para a saúde. Agora, a diferença que isso é capaz de fazer nas pessoas com síndrome de Down é uma coisa impressionante. Eu vi isso com meus próprios olhos. No ano passado, no mês de novembro, nós tivemos a semana do IPQ. É uma semana onde normalmente abrimos o IPQ para a comunidade, com palestras abertas e algumas atividades. Uma das atividades que nós propusemos, aliás, a sugestão da Cláudia, que está lá em cima, foi o Brasil estava ainda no páreo na Copa do Mundo, não tinha sido eliminado. A gente propôs trazer aqui a seleção brasileira de futsal Down. E veio mais um outro time. O que eles jogam de futebol é impressionante. E assim, a diferença que o esporte fez nessas pessoas é uma coisa que é realmente inacreditável. A ponto da gente, isso pode ter até inclusive efeitos preventivos, né? Na semana que vem, na quinta-feira, a Aline, que é uma aluna de mestrado do nosso grupo, também defende o seu mestrado. É uma sessão pública, quem tiver interesse pode vir. Ele é fisioterapeuta e fez um estudo para avaliar a mobilidade funcional, marcha e equilíbrio como indicador de alterações dessas funções, como indicador de demência, ou da transição para a demência, o declínio cognitivo nas pessoas adultas e idosas com Down. Então, realmente são constatações do óbvio, né? Atividade física e bons hábitos são bons para a saúde. Bom, seguimos em frente. Agora nós temos aqui o privilégio de receber a Emily Nitters. Mas antes, Cláudia vai falar umas palavrinhas sobre a Emily e o seu papel no Down Syndrome, a Lana Down Syndrome Research Center no MIT. Cláudia, por favor. Bom dia a todo o público que nos assiste. Meu nome é Cláudia Moreira e eu farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos grisalhos, eu tenho olhos castanhos, estou usando uma camisa preta com desenhos florais em branco. Estou no auditório do IPQ, aqui na USP, e atrás de mim tem a bandeira do estado de São Paulo. Eu sou responsável pelos projetos de síndrome de Down aqui no Alana, e eu gostaria de agradecer a todos os organizadores deste evento por essa oportunidade de compartilhar brevemente a estratégia escolhida da Alana Foundation para pesquisa em síndrome de Down. E brevemente, trata-se de fomentar e facilitar pesquisas em síndrome de Down em centros que possuam ou não expertise, conhecimento específico na causa. Sempre com apoio e engajamento de instituições que fazem o atendimento direto das pessoas com síndrome de Down. Acreditamos que com essa estratégia nós poderemos trazer novos talentos e instituições que antes não faziam pesquisa em síndrome de Down, para aprender com pesquisadores experientes na área. Com essa atitude, a gente espera expandir a rede de pesquisa em síndrome de Down de maneira cientificamente sustentável. Ainda, o apoio e engajamento das instituições que fazem o atendimento direto das pessoas com síndrome de Down são essenciais para garantir a participação dessas pessoas, seus familiares e cuidadores desde o princípio, quando os protocolos de pesquisa estão sendo elaborados. No Brasil, a Alana conta principalmente com a parceria com a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down
que tem nos guiado em todos os nossos projetos de síndrome de Down e inclusão. Desculpa. Para demonstrar um pouco mais dessa estratégia na prática, eu gostaria de apresentar a vocês a Emily Niederst como nossa próxima palestrante. Emily é diretora científica do Alana Down Syndrome Center e da Aging Brain Initiative no MIT. Emily é uma neurocientista com experiência em doenças do desenvolvimento e doenças neurodegenerativas. Antes de vir para o MIT, Emily foi editora científica da revista Neuro. A Emily apresentará para vocês uma visão geral da pesquisa realizada atualmente no Alana Down Syndrome Center no MIT. Emily, please welcome. Morning. So thank you. I'm going to talk this morning about the Alana Down Syndrome Center that we set up here at Massachusetts Institute of Technology. My name is Emily Niederst, as Claudia so nicely introduced me. I am the scientific director of the Aging Brain Initiative and the Alana Down Syndrome Center here at MIT, which you can see behind me. So the Alana Down Syndrome Center is a fairly new program. We launched in March of 2019. This is a joint partnership between MIT. This is the MIT's president at the time, Rafa Reif, and the Alana Foundation. This is Ana Lucia, who you all just saw earlier, the president of the Alana Foundation. At our launch, we had brought together people from the Down syndrome community, scientists, MIT community, and other people vested in progress in Down syndrome to get together to celebrate the launch and organization of this new program. So the mission of the ADSC is to conduct research and develop technology to help give people with disabilities the possibility of participation in education, in the workforce, in the community. And to do this, we have to ask, what are the challenges faced? What barriers do they have? And how can research help address their needs? So the way that we're going about this at MIT is the idea is to leverage MIT's considerable campus brain power and focus some of the really impressive people we have here at MIT, focus them on Down syndrome research. We also, in particular, want to expand and recruit research to areas of the highest unmet need in Down syndrome. So target areas where research would really make an impact. And then the last is to raise an awareness on campus and farther to really multiply the impact. So not just the people that are funded and part of our center, but across campus, the more people that learn about Down syndrome, the more brilliant undergraduates and wonderful faculty can think of Down syndrome when they're going through their projects and their research and maybe apply and make an impact even beyond what we're organizing and funding. I want to highlight one very important point. Most of the medical and developmental conditions that are associated with Down syndrome are not specific to Down syndrome. This means that research that happens in Down syndrome will have a broader impact. So research on heart development in Down syndrome will affect other people with heart development defects. And the reverse is true. People who study exercise, like the talk before me, that could also be relevant to Down syndrome. So it's mutually beneficial, and the impact that Down syndrome research will have be much broader than just the community of people with Down syndrome. So the Alana Down Syndrome Center was founded after an initial gift from the Alana Foundation to fund Down syndrome research in one lab, Dr. Li Wei Tsai's lab at MIT. And this sort of spurred the organization and helped MIT to launch this center. So in our initial phase from our launch, there's 4 parts. One is to fully fund Down syndrome research projects in 4 MIT labs for 5 years. So this is full support for a project, or in some cases, multiple projects in a lab for 5 years. There's also an endowment to fund a part-time director. That's me. I spend half my time in the Alana Center and half my time with the Aging Brain Initiative, and 50% of our current research capacity for perpetuity. So it won't just end at 5 years, the research will keep going.
There's also a 5-year program called the Technology to Improve Ability program that's grants. I'll talk about that in a minute. And a 5-year fellowship program for junior scientists to start their Down syndrome research and attract new talent to the field. The people of the Alana Down Syndrome Center right now, the top are the 4 MIT faculty that are core members. Dr. Li Wei Tsai is our director. We also have Manolis Kellis, Ed Boyden, and Lori Boyer. They're all 4 are faculty here at MIT in 4 different departments at MIT. There's myself and Leon Sandler. He's the executive director of the Deshpande Center that administers those Technology to Improve Ability grants. We also have a collaborator, Brian Skotko. He is the director of the Down syndrome program at Massachusetts General Hospital. He is a wonderful collaborator and also our source of knowledge for Down syndrome and the needs of the community, and a very good connection to the community because we are all new entrants to Down syndrome research and he is an expert in it. I also want to highlight last Angelica Ammon. She was faculty here at MIT and was our co-director when we launched. Her lab did cancer research and studied chromosome abnormalities, and she was an outspoken supporter of people with Down syndrome and Down syndrome research and was a real motivator to our launch. And unfortunately, she passed away 2 years ago, but her enthusiasm really helped with our momentum to get going. So our fellows program is 5 postdoctoral fellow positions, 2 graduate fellow positions, for up to 4 years of support for their research. The goal is to attract new talent to Down syndrome research, and we have a longer-term goal to recruit researchers from South America to MIT. So we currently have 4 postdoctoral fellows and 2 graduate fellows that are funded. We also have open postdoc fellowship right now, and I really want to highlight that if any of you know any high-quality graduate students that might be interested in doing postdoctoral research at MIT in any of the labs that I'm going to talk about here, have them contact me or go to the Alana website, alana.mit.edu. We would love to have more applicants from Brazil and South America as a whole. So send us your graduate students, please. So first I'll talk about the Technology to Improve Ability grant program. This is administered by the Deshpande Center for Technological Innovation. This is a center that MIT has been around at MIT for 20-some years. The mission of this program is to commercialize technology to help improve the quality of life for people with Down syndrome and other disabilities. These are 1-year grants for MIT faculty or students. They're almost always joint with outside collaborators. The idea is to take technology devices that have been developed in a lab at MIT but haven't left the academic setting and help them progress outside the academic setting. How do they commercialize? How do you scale up? Things like that. So 1 year of funding, it's possible they can get more than 1 year of funding, but the initial grant's 1 year. The projects are approved by a committee of experts in both Down syndrome and the particular device area technology area that the grant is in. And there's also development assistance. The Deshpande Center has this amazing network of about 300 volunteers who are industry experts. So they're CEOs and CTOs, and they volunteer their time to mentor groups to help them usher their work out into the world. So one example of a TTIA grantee is a device to treat obstructive sleep apnea. So sleep apnea, as many of you probably know, happens when people are asleep. Their tongue and the tissues in their throat collapse back and block the airways, which then causes someone to wake up so that they can breathe again, and then they fall asleep and over, and it is extremely disruptive. Sleep quality is very low, and it really lowers quality of life. This is relevant for Down syndrome because about 50% of children with Down syndrome have obstructive sleep apnea, and up to 100% of adults. This is because of the way facial development and muscle tone happens in Down syndrome. It tends to be more severe in people with Down syndrome than the general population with sleep apnea. The current standard of treatment is a CPAP mask, which you can see here, and you can imagine is difficult to convince a child to wear at night. It is both invasive, and the way it works is by puffing air into your mouth and or nose, which helps the reflex to breathe, but is also not particularly comfortable. Because of this, particularly in the Down syndrome population, compliance is pretty bad. So about 50% of CPAP users discontinue use within a year, and they use it for less than 3 hours a night, which is not ideal.
So this group here at MIT, in collaboration with the Veterans Administration Hospital from the US government, had been developing a mouth guard, an oral appliance that looks like a mouth guard that people use when they're getting dental work, or they have when they're sleeping, except that it provides a small amount of suction. The idea is that the tongue is held at the top of the mouth with a very low amount of suction, keeping it from falling back and blocking the throat. This device is currently being optimized and is going to be deployed into a clinical study in people later this year. The bulk of our work is in research, so in the lab. First, I'm going to talk about Li Wei Tsai's lab. Her lab at MIT takes a whole systems view of Alzheimer's disease. So Alzheimer's is characterized by pathology that's very characteristic of Alzheimer's, as well as cognitive impairment and dementia. But there are also more recent discoveries and more nuanced changes that happen in Alzheimer's disease. This includes the genetics and the epigenetics that control getting Alzheimer's disease, inflammation, the brain rhythms that happen normally and during Alzheimer's, and several cell types that maybe weren't traditionally studied, but are turning out to be important for Alzheimer's. And Li Wei's lab takes a very broad approach and looks at all of these factors. This is relevant to Down syndrome because the prevalence of Alzheimer's disease is increased in people with Down syndrome. Depending on what stats you look at, between 50 and 90% of people with Down syndrome will have dementia by the time they're 50. This is because the gene that produces amyloid beta, some of that amyloid pathology, or some of the Alzheimer's pathology, is located on chromosome 21. So it's triplicated. They have an extra copy of this gene. They're making extra amounts of this pathological protein. It accumulates in their brains very early. This is also relevant because the Down syndrome population is now living much longer. It used to be in the US that the average lifespan of an adult with Down syndrome was about 40 years. That has now increased due to better care to between 50 and 60 years old, which means many more people with Down syndrome are now developing Alzheimer's disease. And this is just a nice example of a young person with Down syndrome or a healthy older person and their brain scan compared to an older person with Down syndrome or someone with Alzheimer's disease. And you can see that the Alzheimer's and the Down syndrome brains look much more alike than they do the healthy controls. So Li Wei's lab has taken on several projects looking at the molecular causes of dementia and neurodegeneration in Down syndrome specifically. So her lab is looking at the effect having an extra chromosome has on the behavior of brain cells. Her lab has several projects looking at the changes in brain waves in Down syndrome with Alzheimer's, and how can you drive and change those changes in brain waves. And last, her lab is testing a device that her lab has developed. It's a light and sound sensory stimulation device that may prevent Alzheimer's disease. They're now applying this to testing it in Down syndrome. Some findings that have come out of the lab so far. This was work by Harui Meherena. He was a senior Alana fellow who has now gone on to have his own lab at University of California. His project took cells from people with Down syndrome. They were reprogrammed to make stem cells. They're called induced pluripotent stem cells. These cells can be turned into basically any cell type in the body in a dish. He took them and turned them into neuronal precursor cells. So the cells that can go on to become part of your brain. And he studied various aspects of how their genome, their nuclei, how their genetics, their chromosomes are organized in the case of having an extra chromosome or in having normal disomy. And he found that these extra chromosomes and these changes that the extra chromosome causes lead to earlier cell aging. So the cells look like they're older than they are. They have kind of a hallmark of senescence, of cellular aging and premature cellular aging. Another project that's happening that's very exciting from Li Wei Tsai's lab is her lab had developed a light and sound. It's a flicker and a specific noise at a specific frequency and loudness that may treat or prevent Alzheimer's disease. They started by testing this. This is currently being scaled up in phase 3 studies in adults with Alzheimer's disease, but her lab is testing it in people with Down syndrome. People with Down syndrome are very interesting to study for Alzheimer's disease because they have
Alzheimer's pathology by the time they're 25. So they don't need to be older adults. Even adults with Down syndrome have very significant Alzheimer's markers in their brains. So the lab is currently testing the safety and the feasibility and the responses in adults with Down syndrome brain. We're really close to done. We only need 7 more volunteers, and we'll be at the end of the first phase study for Down syndrome. And that data will be analyzed and presented very soon. So next is Manolis Kellis. He's in the computational science and artificial intelligence labs here at MIT. His lab uses computational approaches to try to profile human disease. He does this by using single-cell genomics. His lab has interest in brain genomics, particularly Alzheimer's and schizophrenia. He also has interest in metabolism and obesity and diabetes. He's looked at cancer genomics, and he also looks at the nuts and bolts of how the genome and the epigenome affect how the cells behave. So his lab has taken these same computational approaches and is applying to profiling human cells from Down syndrome or Alzheimer's disease. So one of the projects in his lab, they're doing single-cell profiling of postmortem human brain from adults with Down syndrome and Alzheimer's disease, and neurotypical adults with Alzheimer's disease compared to healthy controls that died of other things, and saying what's in common between Alzheimer's disease, Down syndrome, and Down syndrome with AD, and what's different between them. His lab also has a project where they're profiling stem cells, similar to the approach that Harui used earlier in Li Wei's lab during development. So what is it that about being trisomy 21 changes how the stem cells express their genes over time? And then third, they're trying to identify some key genetic regulators. Are there key points that could be potential for intervention that would control a lot of the changes that happen in cells that have trisomy 21? So one result from his lab is that his lab has found that cells with an extra chromosome 21, so Down syndrome cells, they develop into mature brain cells more slowly. So there's looking at all these different cell types that happen in the developing brain in neurotypical at 2 different time points. You've got to get an idea of the trajectory. And in the Down syndrome cells, they're slower or don't appear at all in this time frame. This is striking if you think about the findings that had come from Li Wei's lab. So you have a developing, fetus that has slower development of these brain cells and neurons, and even through young adult and adulthood development, there's a potential delay in how these cells develop. And then once they hit adulthood, there's also a signature that they age prematurely. So they're getting hit from both directions. Next is Ed Boyden. He's an engineer who develops tools to help better map the brain, make better models of function of the brain. His lab has 3 major focuses. His lab works on mapping the molecules, the wires, the connections in the brain. I'm going to talk about this a little bit more in a second. He's most famous for his work controlling the high-speed dynamics of the brain. So he's one of the inventors of optogenetics, where you can express a protein in brain cells in the dish or in a brain and shine light on them, and that forces the neurons to fire. This is a way you can sort of remote control how brain activity works. And his lab also is working on observing the native high-speed dynamics by developing tools for fluorescent imaging of live, moving mice, awake animals to see what's happening in the brain. So one tool that his lab has developed is expansion microscopy. This is an approach that physically expands. So this is a slice of a mouse brain that is used swellable gels that is made to physically make the brain larger. You can see how it expands. The advantage of this is that instead of needing a super resolution microscope, you can physically expand a specimen and use a regular confocal microscope to get much higher resolution. This also, as you can see, this brain sample gets a little bit clearer because everything's separated, so the imaging is cleaner, and it separates all of the molecules apart, making it easier to label, and again, making it so that your resolution can get higher. An example of this is they imaged a mouse brain. The purple and the blue are labels of synapses, so very small structures in the brain. The yellow are projections and blood vessels.
They did a fly-through of a mouse brain, essentially using microscopy, and found that they can image about 700 times faster than classical super resolution microscopy. So you can do much larger volumes at about the same resolution as the super resolution. And this video, it's long because they do a whole fly-through of a whole brain, but you can see how high of resolution they can get. Again, we're looking at tiny, tiny structures in the brain using this expansion technique. And at this point, his lab has made new iterations of the technique where you can expand a sample probably up to about 100 times its size before you start imaging it. Our last member in the Lana Down Syndrome Center is our newest faculty. We recently added her as a member to the Lana Down Syndrome Center. Her name is Lori Boyer. She's in the Department of Biology here at MIT, and her lab works on understanding the mechanisms of heart development and repairing the heart. So her lab is focused on the gene regulatory mechanisms, what drives heart development and regeneration of the heart. She uses very broad techniques, very broad approaches. She uses stem cells, she uses mouse models in vitro. And she also has a lot of partnerships with the engineering departments here at MIT. She's doing efforts on tissue engineering. So how do you model the 3D architecture of the heart, which is extremely important for heart function? How do you model that in a dish or in a way that you can study it in a lab without, having to do it in a person? Her lab has partnered this is important for Down syndrome because 50% of infants born with Down syndrome have a heart condition. Almost a majority of the heart conditions are septal defects, so a hole in the heart between chambers. And again, like with sleep apnea, this tends to be more severe in infants with Down syndrome than in typical developing children that have heart disease. Small holes might close on their own, but medication and open heart surgery are needed for many, again, especially in the Down syndrome community. And as you might imagine, this is extremely difficult for infants and open heart surgery. So Lori's lab has partnered with Ed Boyden's lab. Her lab makes these 3D heart organoids. So they're stem cells that are differentiated into heart cells in a dish. They're 3D. They aren't structured like a heart yet. They aren't to that point yet, but they have all of the cells that are in a heart. They even actually beat. If you look at them under the microscope, they beat like a heart does. They made them from Down syndrome stem cells and typically developing stem cells. And then they took Ed Boyden's expansion microscopy technique and used it to apply it to the 96-well culture plates that they grow these in. They're now using it. They've modified this expansion microscopy so they can do high throughput analysis of the Down syndrome cells. So each of these wells has an organoid or organoids in it that can be imaged at a much higher speed, so you can go through a lot more samples. And I really like this example here. So this on the left, this is the same well, the same organoid on the same microscope, pre and post expansion. You can see how much clearer the imaging is once they've done expansion in this dish. So her lab has just started, embarked on this, but their hope is that they can find more out about Down syndrome heart development using this method and this really high-powered approach. So just to summarize the key areas of need in Down syndrome that are being studied at MIT. So obstructive sleep apnea is one of the biggest, if you poll parents of people with Down syndrome in the United States, their biggest concern is sleep apnea. Their second biggest concern is Alzheimer's disease. Also cognitive or developmental delays. This is something that Manolis's lab is looking at when they look at the brain and the developing brain. Heart defects, like I mentioned, Lori's lab. And then there's some other projects I didn't talk about, such as speech assistance. People with Down syndrome often have a harder time speaking and they're more difficult to understand. There is a higher incidence of leukemia and blood cancers in people with Down syndrome. And this is a project that Angelica Ammon had started when she was here and has been continued by some of her students. And broader effects of what having trisomy 21 does to cell health. Maybe you can take a whole body approach if there's something that is fundamentally changed by having an extra chromosome in all of the cells. Maybe you can maybe there's a lot of aspects of the Down syndrome clinical clinical expression that can be helped by a broader approach to trisomy. So I want to thank you all for listening to me and encourage all of you who might think about your research and the work that is being done there in Brazil and how it might apply to Down syndrome. This is what we're doing at MIT, and we feel like it's a really important
and potentially impactful way to advance research both for Down syndrome, for people with Down syndrome, and more generally. Thank you. Much, Dr. Nichols, for this fascinating overview about researching at the Alana Down Syndrome Research Center. And provided we take into account the difference in size and reach of our institutions, I'm very glad to say that we are actually... He's here. Oh, I think we don't have... no. Could you hear me? I think she's not hearing. Can you hear us? Yes, I can hear you, but there seems to be an issue with my Zoom, and am I sharing still? Could you please stop sharing your screen? I would if I could see my Zoom. I apologize. I'm going to try and quit it and come back in. I apologize. I'm going to quit Zoom and come back in. It won't let me stop sharing because my Zoom has gone. I will leave and come right back. Não precisa sair. Não, gente, só vocês compartilharem a tela daqui que vai parar. Não, aqui, ó. Okay. Thank you. Okay. So I was thanking you for this brilliant presentation and overview about the multiple research initiatives at the Alana Down Syndrome Research Center. And I was saying that provided we take into account the proportions of size and reach of our both institutions, I'm happy to see that we are doing something in a way similar to what we are doing at MIT. I mean, we do have some research efforts in sleep apnea. It's a very active field in our group. And also we're doing some strong research in Alzheimer's pathology, looking at biomarkers and perhaps interaction between Alzheimer's pathology and other homeostatic changes in Down syndrome, including oxidative stress and premature aging and things like that, including iPS cell models, looking at these different mechanisms related to pathogenesis. And also in speech, we have a very strong team of speech pathologists looking at ways to facilitate. So it's really exciting to see that many initiatives that you show are actually something in line with what we are doing. Thank you so much again. Wonderful. For the presentation. Thank you. Thank you. So I will move to Portuguese again. Nós temos agora pequeno intervalo. Aliás, eu queria anunciar que hoje, além de ser o Dia Internacional do Síndrome de Down, é o Dia Nacional do Pão Francês. Eu vi isso no rádio, então, em homenagem ao Dia do Pão Francês, a gente vai oferecer um coffee break, que, aliás, é oferecido pela Parte de Pesquisa e Inovação. Tipo, que nós voltássemos às 10h05, talvez, roubando 5 minutos do nosso coffee break. Ok? Então, começaríamos de volta às 10h05. Obrigado a todos.